Então, o que é o SOLID, né? O SOLID, na realidade, é um termo que representa a abreviação, né? O acrônimo de um conjunto de princípios de design, que é o Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle e Dependency Inversion Principle. Então, o termo SOLID é exatamente esses 5 princípios aí que a gente vai falar sobre eles. Então, a teoria, né, na realidade faz parte, o SOLID surgiu, apesar de não com esse nome, foi lá em 2000, foi o Robert Martin, né, que é chamado de Uncle Bob, se vocês já leram algum artigo dele, ele tem várias publicações, ele publicou esse artigo, Design Principles and Design Patterns, lá em 2000, e lá nesse artigo ele falava, né, ele tem lá uma divisão entre Package Design e Class Design, e aí na parte de Class Design ele entrava em detalhe de alguns dos princípios, tá? Na verdade, todos eles. E aí depois é que como esses princípios, né, pegaram a inicial de cada um e criaram o termo sólido. Foi esse Michael que colocou aí na realidade o termo sólido, mas não foi o Uncle Bob que criou todos os princípios, né? 2 deles, que é o Open Closed e o Liskov Substitution, eles vieram de outras pessoas, né? Esse Bertrand e a Bárbara Liskov foi quem criaram esses outros princípios que a gente vai ver aí de cada um deles. Então, o Bob criou 3 aí desses princípios, né? E outras pessoas criaram 2. Eu coloquei o link aí, é um termo extremamente importante para quem quiser aprofundar, esse site aí do Uncle Bob, que aí tem cada princípio e a descrição original dele de forma mais detalhada, tá? Então, o primeiro é o single, né, que é o S do SOLID, o Single Responsibility Principle, que ele diz o seguinte, né, uma classe deve ter somente uma razão para mudar. Então, a class should have one and only one reason to change, né? O que ele está querendo dizer com isso aí? Lá, quando a gente falou do GRASP, e a gente também falou do princípio de responsabilidade única quando falamos de microservices, o que acontece, e o que a gente discutiu muito também no módulo anterior, é que muitas vezes a gente cria classes que, na realidade, a ideia do princípio é criar classes com alta coesão e que você não tenha várias responsabilidades diferentes. A gente falou isso também na parte aqui de boas práticas. Então, supondo que o cara tem um service, aí você vai lá e coloca o Decent Service. Tem o cadastrar, matricular, enturmar, cancelar. Quando vai ver, o cara tem um monte de responsabilidade. Então, aquela classe ali, ela tem múltiplas responsabilidades, né? E com múltiplas responsabilidades, provavelmente, você mudará com muita frequência e por várias razões. O princípio do Single Responsibility, ele diz assim, olha, para mudar essa classe, eu tenho que ter uma única razão. Então, eu não posso, por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui na view, eu tenho que alterar essa classe. Eu vou agora alterar a enturmação de Decent, eu vou alterar o Decent Service. Eu vou alterar o cadastro de Decent, eu vou alterar o Decent Service. Não, espera aí, cara, acho que tem alguma coisa errada aqui. Tudo que você está fazendo relacionado à parte de Decent, você está indo alterar essa classe. Então, por diversas razões, por diversos motivos, ela é motivo de alteração. Então, isso provavelmente é porque ela está com a coesão baixa, né? Ela está com muita dependência. Então, em geral, a violação do Single Responsibility Principle é quando você tem uma classe com muitos contextos. E aí acaba que ela vai ter uma baixa coesão, ou seja, ela está fazendo muita coisa e coisas diferentes. Em geral, também, né? Quando você tem baixa coesão, não necessariamente quer dizer, mas você pode também ter uma questão de um autoacoplamento, ou seja, tem um monte de coisas ali que ele depende, e aí você está sempre alterando. Então, a violação deste princípio conduz a baixa coesão, a um autoacoplamento, candidatos, muitos métodos com diferentes contextos, você muda uma determinada classe por várias razões distintas, então, é um candidato a você observar que aquilo ali, ou, por exemplo, dentro do microservice, né? A gente define o nosso bounded context, define aqui, eu vou fazer um microserviço de notas.
e aí, por alguma razão, você está lá desenvolvendo, aí você está mexendo em turmas, e eles, eu tenho que mexer no microserviço de notas. Mas peraí, o que isso tem a ver? Eu estou alterando turmas. Não, mas é porque foi criado um método lá. Não, mas calma aí. A responsabilidade do microserviço de notas é tratar de notas. O que é que tem a ver com turmas aqui? Então, você começa a ver que você está quebrando o princípio, porque, por algum motivo, e aí vem aquela, não, é porque já estava assim, né? Às vezes eu escutei isso. Não, é porque já estava assim, então a gente está fazendo. Não, mas se alguém errou no passado ou colocou isso, quer dizer que a gente tem que continuar. Então, se a responsabilidade de fazer aquilo ali, do microserviço de notas, é cuidar de notas, nada mais. Então, não bota nada lá. Se você, durante o seu processo, né, você detectou que precisa mudar aquilo ali e não tem nada a ver, tá? Então, na realidade, você está violando aí o single responsibility, tá? Então, não é... O Solid, ele não é assim, eles são princípios. Não é, alguns até vão ser implementados por patterns, já vão resolver. Eles são princípios de forma no que você precisa saber para muitas vezes você está violando aí o single responsibility. Essa classe aí, ela está com múltiplas responsabilidades, tá? Então, se ela está com múltiplas responsabilidades, isso você vai ter um problema na manutenção. Está com muita linha de código, procura diminuir esse negócio aqui. No caso de Decent, então, a gente até discutiu isso no passado. Vamos dividir, quebrar isso em services diferentes, né? O matrícula service, o enturmação service, o Decent matrícula, o Decent alteração service. Quanto mais você tiver a sua classe coesa, no sentido, minha classe só faz alteração de Decent. Cadastro alteração de Decent aqui. Essa outra aqui só trata da parte de matrícula. Então, matrícula, cancelo matrícula, faço... Então, eu estou coeso. Ali, só trata de matrícula. Agora, quando o cara começa a ver ali aqueles services, por exemplo, com trocentos imports, não sei quantos auto-wired, não sei quantos métodos diferentes, é porque você está violando aí um monte de coisa e dificilmente facilmente você vai ter problemas de manutenção. O segundo é o Open Closed Principle, que é que esse princípio quer dizer, né? Você deve ser capaz de estender, né, o comportamento de uma classe sem modificar ela. Então, objetos ou entidades devem estar abertos para extensão, mas fechados para modificação. O que é que ele quer dizer com isso? É um princípio que muitas vezes usamos ele. Imagine o seguinte exemplo, que você tem um comportamento onde você queira, na realidade, fazer estratégias de autenticações diferentes. Tá? E aí você passa aí o login e senha e você tem uma forma de autenticação parametrizada. E aí, se a forma de autenticação for LDAP, você vai chamar o autenticar LDAP. Se a forma de autenticação for AD, você vai chamar a autenticação AD. Se a forma de autenticação for banco, você vai chamar a autenticação banco. E aí, se você for adicionar uma quarta forma, você vai ter que mexer no código, né? Então, ela está aberta para modificação. Você está tendo que mexer no código. E você não está usando a extensão para isso. Qual o padrão do projeto que a gente viu que ajuda a gente manter o Open Closed Principle? Cadê o chat aqui? Opa, entreguei, ó. Vou botar o chat. Cadê? Bate-papos. E aí, quem diz aí? Já te entreguei, acho que eu já entreguei nos slides aqui, mas... Qual é o padrão do projeto que a gente faz isso? A gente viu como é que eu resolvo esse problema da autenticação usando um pattern que é show de bola para ele. Tem alguém aí? Estou escutando? Estou falando sozinho? Diga pelo menos assim, estou escutando no chat. Oi, Sussu. Strategy. Exatamente. A Amanda colocou o factory. Na verdade, o factory... Eu dificilmente não tem como usar um strategy sem um factory. Você nunca vai usar o strategy sozinho, porque você vai precisar criar a instância. Então, o strategy, exatamente,
ele está aqui para que, né, mostrando o exemplo lá da estratégia de autenticação. Você cria um comportamento via interface, né? Você cria um comportamento para deixar o seu comportamento através de uma abstração. Então, aqui eu tenho autenticação banco, autenticação LDAP, autenticação banco com LDAP, e aí você vai passar, na realidade, qual é essa estratégia, mas se eu adicionar um quarto, eu estou priorizando sempre a extensão e não a modificação. Então, o Open Closed Principle, ele diz isso. Toda vez que você tem múltiplos comportamentos, né, vamos revisar o que ele diz. Você tem que estar aberto para estender o comportamento das classes, mas sem realizar a modificação. Então, você deve estar aberto para a extensão, mas modificado, ou mais fechado para a modificação. Tá? Então, Open for Extension, Closed for Modification. Você não deve, toda a vida que você tiver um comportamento múltiplo. Como você faz isso? Aí o pattern é a ferramenta. Então, eu uso o padrão do projeto Strategy com uma estratégia de toda a vida usar o Open Closed Principle. Então, toda vez que você tiver um código desse tipo, que na realidade são comportamentos da mesma forma, ó, se for isso, faça isso. Na realidade, é a mesma coisa, que é a autenticação. Ó, se for esse outro, faça esse outro. Eu digo, opa, identifiquei aqui que eu tenho um comportamento padrão, né? E ao adicionar outro comportamento, que eu já tenho 2, por exemplo, aqui eu tenho 3, se eu for adicionar o quarto, eu vou ter que modificar o meu código e não estender através de uma nova classe que faça aquele comportamento. Então, com isso, ao você fazer dessa maneira aqui que está no slide, você estaria violando o Open Closed Principle. Tá? Ao fazer com Strategy, você está seguindo ele, você está usando a questão da extensão. Beleza? Beleza até aqui? Importante a gente entender cada um desses caras aí. Alguém tem uma dúvida? Sim, não, não. Falei no chat, para eu saber que vocês estão aí, pessoal. Gleison, tá me ouvindo? Tô. Lá no primeiro, no S, né? Ele fala lá... Sim, o Single Responsibility. Isso. Ele fala lá que uma classe ela só deve ter somente um motivo para ser alterada, né? E aí, muitas vezes, eu já ouvi falar pessoas, autores em artigos dizendo uma classe ela só deve ter um motivo para existir, né? E não ser alterada. Eu acho que são meio que acaba sendo a mesma coisa, né? Mas aí, como você falou, eu tenho que pensar pelo lado dela ter um motivo para ser alterada, também dá um outro... Que é o mesmo motivo que ela foi criada. Isso. Então, assim, acaba sendo a mesma coisa, porque ela foi criada para isso, ela tem que ser alterada para esse motivo. Isso. Entendeu? Então, Só porque criou, eu sempre exemplo... Eu sempre ouvi nos artigos o pessoal falar existir, né? Existir, sempre uma classe tem que ter um único motivo para existir, né? E você pensar pelo conceito da criação, que com certeza, se você teve um objetivo para criar ela, você acaba tendo, na vida do software, acaba aparecendo outros objetivos que você pode querer alterar por outra coisa, né? Mas não só na criação, mas também na alteração ela tem um único motivo, né? Uhum. Uma coisa vincula a outra, né? Mas o importante é a gente entender, assim, está vinculado, é aquela questão que a gente viu. Eu realmente tenho em mente essa questão do acoplamento e da coesão e de ficar de olho por refactoring. Ó, por exemplo, você está fazendo um caso de uso lá, onde, por exemplo, o caso do SIG-RH aí. Rapaz, eu vou alterar um servidor, eu tenho que mexer nessa classe. Aí eu vou fazer um processamento de folha, estou alterando um processamento de folha, eu tive que mexer nessa classe. Eu falei, peraí, já é isso, essa classe aqui eu fui alterar um processamento de folha, ao mesmo tempo fui alterar o cadastro do servidor, eu tive que mexer nela, um controller da vida. Então, esse cara está com múltiplas razões. É muito mais para identificar, para poder refatorar, porque a manutenção, né, como todos sabem, ela gasta muito mais tempo do que a criação, né? O ciclo de vida da manutenção do software é muito maior. E se não deve ter medo de refatorar, né? Usar o XP na veia aí. Se isso tem que ser feito,
Se precisa ser feito, vai ser feito, né? Não ficar, mas tem que refatorar, né? É melhor parar agora, que se você não parar agora, uma hora você vai ter que parar, e pode ser pior. Exato, vamos falar sobre isso mais no fim. Eu desenhei aqui uma... Acabei não fazendo a animação toda, mas já desenhei um frameworkzinho aqui de como é que a gente deve fazer isso. Vamos lá, então eu vou continuar aqui com o Liskov Substitution. Ele foi, na realidade, é um princípio simples. Ele foi escrito aí pela Bárbara Liskov, uma professora lá da UC Berkeley, ali no Vale do Silício, né, na Califórnia. As duas instituições que nascem praticamente assim, tem o Instituto Tecnológico da Califórnia, Berkeley e Stanford, né? São ali as instituições que têm mais relevância lá no Vale do Silício. O princípio foi inspirado num artigo que ela escreveu e trata do uso adequado de herança, que basicamente ela diz o seguinte: ó, uma subclasse nunca deve quebrar o contrato de uma classe pai. Então, o que é? Supondo o seguinte, ó, eu tenho essa classe aí, que é o Transportation Device, e aí ela tem aí ó, o engine, certo? Tem um motor. Um dispositivo de transporte tem um motor. Aí o cara vai fazer a implementação de carro, não é? Beleza, o carro tem o Start Engine, não tem problema, porque o carro tem um motor. E a sua abstração é Transportation Device, ou seja, dispositivo de transporte. Aí você vai fazer a implementação de uma bicicleta e você vai ter um problema. Em geral, o cara vai implementar esse método porque, não, mas a bicicleta é um veículo de transporte, sem problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse método em branco, ou eu vou disparar um not support exception, alguma coisa do tipo, mas eu vou continuar implementando aqui, né? E aí, por algum motivo, você vai chamar aquele método, você tem lá, na realidade, um código que recebe o pai, que é o Transportation Device, você vai chamar o Start Engine, e você não sabe se você vai receber um carro ou uma bicicleta, porque no princípio aqui do Liskov, mas dentro dos próprios princípios básicos de polimorfismo, aonde se espera a classe mãe, você pode receber qualquer filho. Então, você não pode quebrar o contrato. Eu não posso chegar e dizer assim, não, aqui, ó, se for bicicleta, eu não chamo esse método, não. Se eu tenho um Start Engine que eu chamo no Transportation Device, ele tem que funcionar de qualquer jeito. Porque aonde se espera a classe mãe, pode vir qualquer filho. Então, eu não posso quebrar essa regra. Então, em geral, isso aqui é por causa de abstrações mal definidas. Correto seria se o camarada colocar uma classe Transportation Device e aí definir, bem, agora eu tenho uma outra abstração, eu tenho um outro tipo, né, que a abstração ela é o conjunto ali daqueles elementos. Então, eu vou ter o device sem motor e o device com motor, e aí agora eu só coloco o motor naquela classe aonde tem device com motor, na outra não. Todos são veículos de transporte, tá? Mas eu tenho duas subcategorias. Eu tenho aqueles veículos que são com motores e aqueles veículos que são motor. Então, eu não posso, por exemplo, definir uma abstração, uma super abstração, que na realidade não é a verdade. Tá? Eu não tenho aí esse Start Engine para todos os Transportation Devices, porque nem todos têm motor. E aí o camarada vai fazer correto agora, né? Aí eu tenho, sim, o carro que é device with engine, e eu tenho a bicicleta que é without engine, ou seja, ela não tem o motor. Então, aí eu estou fazendo a abstração correta, porque eu não posso, isso aqui não pode acontecer. Então, a regra de Liskov é, se S é um subtipo de T, então todos os objetos do tipo T podem ser substituídos por objetos do tipo S. Como eu falei, então, aonde tem o filho, aonde se espera a classe mãe, pode-se receber qualquer filho, tá? Você não pode, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você chamar esse init device com bike, ele vai dar erro. Claro, se tiver uma implementação vazia, não vai dar erro, mas você está definindo errado a sua abstração. Está dizendo que a
a bicicleta, você está ligando o motor, porque você definiu a abstração errada. Boa parte dos princípios daqui para frente vão ser de abstrações. É uma das coisas mais importantes para a gente discutir, é exatamente abstrações. Tá? Então, esse princípio é bem simples, não defina, não quebre o contrato. O que eu não posso, por exemplo, funcionar para um tipo de filho e não funcionar para outro, se aquilo tem uma abstração só. Se na classe mãe eu tenho um método, aquele método tem que ser implementado corretamente em todos os filhos, tá? Sob pena de eu violar esse princípio. Interface Segregation Principle, é um pouco parecido, né? Ela cria interfaces granulares e específicas para os seus clientes. Isso tem a ver também com o princípio anterior. Na realidade, a consequência é quando você, meio que um vai violar o outro. Quando você viola o Interface Segregation, que aqui é para interface, mas quando você faz uma abstração mal definida, você vai violar lá o princípio de Liskov, porque acaba que você vai ter métodos que você não vai implementar. E aqui, quando você viola o Interface Segregation Principle, é quando o cara faz uma interface cheia de coisa e, na realidade, começa a implementar métodos, começa a implementar classes, e aí você implementa aquela interface e deixa um monte de método em branco. Então, não é abstração. Você fez uma abstração também errada, porque você fez uma super abstração que tem determinados comportamentos que existem em algumas implementações e em outras não. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Supondo que eu tenho essa interface máquina de café. Aí eu vou... você tem a interface aqui máquina de café. Vou resolver logo aqui. Aí tem dois métodos, que é o adicionar café e o preparar café filtrado. E aí você tem a classe máquina de café. Faltando algumas coisas aqui, porque foi no... Se vira nos 30 aqui os slides. Máquina de café que implementa máquina básica de café, né? Uma máquina daquela ali que a gente tem ali embaixo na ESIG, a máquina tradicional de café filtrado, que você vai, beleza, eu tenho essa implementação de boa. Aí o cara chega e diz, irmão, agora eu vou fazer uma máquina de café expresso. Aí o que é que você faz? Você vai na mesma interface, máquina de café, aí você vai... A abstração até então, olha como é que ela estava. Ela estava preparar café filtrado. Aí isso normalmente vai acontecer no refactoring. Aí surge agora a necessidade da implementação da máquina de café expresso. Então está claro que a gente já vai criar aqui um problema, porque a máquina de café expresso não faz café filtrado. Aí eu vou, mas a minha interface é máquina de café. Vamos botar aqui na máquina de café. Vou botar o preparar café expresso. Aí eu vou na implementação na máquina básica de café, eu tenho café filtrado, mas não implemento fica em branco aqui, fica um override lá com método em branco. E na minha máquina de café expresso, eu implemento um e não implemento o outro. Tá? O que é que eu estou fazendo? A minha interface, eu estou violando aí o Interface Segregation Principle, porque eu não estou criando interfaces que tenham o fit com as implementações, ou seja, eu também estou com um problema de abstração aí. E aí, na realidade, não está retratando a verdade, porque o comportamento de máquina de café, ela não é preparar café expresso e preparar café filtrado para qualquer máquina de café. Então, também tem um problema de abstração aí. Como é que eu resolvo? Aí eu tenho que olhar de fato o que é cada abstração. Então, bem, a máquina de café, eu adiciono café. Independente da forma, se eu boto em grão, se eu boto as duas, eu tenho que adicionar café. Então, isso é um comportamento que é verdade. Está na interface máquina de café. Agora, a máquina de café expresso, ela tem a preparação do café expresso, só ela tem. Eu posso ter várias implementações de máquina de café expresso, várias implementações, vários modelos de máquina de café expresso. A máquina de café filtrado também, eu vou ter um monte de máquina de café filtrado que vai ter o preparar café filtrado. Não é? Eu posso ter uma máquina que tem os dois? Beleza, ela vai implementar as duas interfaces. Eu vou implementar café expresso e café filtrado. Tá? Mas aí eu vou aqui, na realidade, fazer cada um com a sua implementação. Tá? Então, é mais um princípio
problema raiz aqui na história, tanto o Liskov Principle quanto o Interface Segregation, ele trata de abstrações mal definidas, né? Isso é um assunto que a gente vai discutir daqui para frente, só isso, que é como é que eu faço boas abstrações e as armadilhas que eu tenho na abstração. Então, se uma implementação não segue uma abstração, com métodos não implementados ou vazios, então porque sua abstração está mal feita. Tá? Então, você tem que se ligar nisso aí. Interessante que Uncle Bob fez uma live para o público brasileiro ontem. Lucas, ó, não estava sabendo não. Foi onde, Lucas? Essa live dele aí. No YouTube. Beleza. Depois manda o link aí para a galera. Dependence Inversion Principle também, um outro princípio vinculado com abstrações, que ele diz assim, olha, procure sempre depender de abstrações e não de implementações. Tá? Também, o Strategy ajuda nisso aí, mas como é que seria isso? Um outro exemplo aqui seria ali, ó, tem um autenticador service, estou usando o mesmo exemplo para facilitar, aí você, veja que você está na sua classe, ó, autenticador service, você está dependendo das implementações, ó, autenticação LDAP, autenticação banco. E aí você vai lá e recebe, ó, se a forma for banco, eu autentico banco, se a forma for LDAP, eu autentico LDAP. Mas você está dependendo da implementação e não da abstração. E também a possibilidade, né, usar o padrão do projeto Strategy para esse mesmo problema, e aí eu tenho uma interface, que é a minha abstração, a estratégia de autenticação. O meu código correto, né, seria depender da estratégia, depender da interface. E aí, como a Amanda colocou, né, ou seja, eu vou precisar de um factory. Eu nunca vou usar um strategy sem um factory, porque senão eu preciso de um factory para decidir qual é a implementação. Né? Só que a grande questão aqui é que se eu quisesse adicionar uma nova implementação, estava de boas aqui, eu ia seguir o Open Closed Principle também tranquilo. Tá? E aqui eu estou dependendo sempre da abstração, seja o que for, seja o que vier aqui, eu consigo implementar, eu consigo executar meu código, porque eu estou dependendo da abstração. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer que eu vou sempre agora criar abstração para tudo? Não, então o meu service, eu vou sempre criar uma interface? Não. Quando você tiver abstração, não dependa da implementação. Esse padrão aqui, muitas vezes o cara lê ele e diz assim, eita, agora eu vou criar. Ou ele está dizendo o seguinte, dependa de abstrações e não de implementações. Então agora eu vou criar uma interface para tudo. Ele não está dizendo isso não. Calma lá, ele está dizendo que quando você puder, tá? Não dependa de detalhes, não dependa de implementações, mas tem que ter as implementações daquela abstração. Uma abstração mal feita, uma abstração desnecessária, ela é bem danosa, tá? Então, se você tiver uma abstração, procure depender dela e não da implementação. Se você tiver uma abstração, diminui o acoplamento do seu código e facilita a evolução e a manutenção. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Abstrações e seu perigo, ou seja, classes mãe, classes pai, como queiram colocar, e as interfaces. Então, uma coisa que eu já vi muito assim é que nem quer dizer que um código complexo, um código cheio de interface é um código bom, e às vezes um código simples e direto é um código ruim. Isso não existe relação. Para você ter uma abstração, você tem que, de fato, ter uma abstração. Você tem que ter uma coisa no mundo real que diga assim, olha, eu estou aqui abstraindo um veículo, aí eu tenho os veículos ferroviários, eu tenho os veículos rodoviários, eu tenho os veículos, ou seja, eu tenho que ter, de fato, alguma coisa vinculada no meu negócio para abstrair um conjunto de implementações. Eu não preciso... Peraí, deixa eu pensar agora, vou aqui criar uma classe, mas pode ser que lá na frente, pode ser que venha a necessidade de criar uma segunda, então eu já vou criar aqui uma interface. Essa é a primeira coisa, não faça isso. Não é? Não pinte o pavão. Se, na realidade, você não tem uma abstração,
claramente definida, não crie. Não crie. Certo? Que é o Avoid Premature Abstractions. Você não crie. Tem certeza que esse seu comportamento é abstraído, que você tem dor nessa implementação? Você consegue identificar no mínimo um segundo? Crie. Não, eu não consigo identificar, mas pode ser, certo? Pode ser que se chover no dia 31 de dezembro desse ano, a temperatura tiver 32 graus e o rio Potengi tiver com as condições de pressão X, aí pode ser que seja criado. Deixa esse negócio para se tiver. Se um dia tiver ali pertinho, a gente só precisa ter velocidade para fazer. Mas agora, evite abstrações prematuras. Além disso, evite abstrações precipitadas, né? O hasty abstraction, que é o seguinte: o cara está tentando, rapaz, deixa eu tentar aqui fazer uma interface para isso. Aí você começa a cair nas violações dos princípios. Você começa a cair no interface segregation, você começa a cair, mas é porque, bicho, eu tenho que interfacear esse comportamento aqui, mas aí umas implementações fazem, outras implementações, cara, o padrão pronuncia assim, né? Não faça. Tenha certeza da abstração que você for fazer, tá? Prefira em alguns momentos, claro, se eu tenho certeza, eu sei qual é o comportamento, eu vou abstrair. Né? Eu não tenho certeza e vou começar a abstrair um negócio com minha boca, né? Eu não tenho certeza do que vai fazer, talvez no futuro, não faça. Aí eu já vejo aqui uma abstração, mas eu não consigo identificar como. Também não faço. Não é? Prefira, é melhor às vezes você fazer uma pequena duplicação do que uma abstração errada. Tá? Aí vem o XP, quando o William colocou, né? Que é o XP, ele tem esse princípio, né? Que é o YAGN, you aren't gonna need it. Ou seja, você não precisa fazer isso. Que é, muitas vezes, o seguinte, cara, não tem certeza, vai fazer, né? Faça um design simples ao ponto de você refatorar depois. Não preciso agora ficar pensando, atrapalhando minha entrega, né? Rapaz, se eu fizer da forma normal aqui, eu vou entregar amanhã, mas eu vou, talvez, em 2023, tenha a necessidade de uma segunda implementação. Não faça, certo? Então, você tem que ter o seu design mais simples possível para que você possa refatorar a qualquer momento. O DRY, né? O DRY é Do Not Repeat Yourself. Ou seja, também é um termo que eu queria trazer, que muitas vezes é ele que vai dizer para você quando você precisa criar uma abstração, né? Você quer criar uma abstração, então você começa a repetir código. Primeiro, opa, peraí, já fiz isso aqui em algum canto. Eu estou repetindo aqui o mesmo comportamento. Aí é que entram os patterns. Onde é que o pattern surgiu? Pô, eu estou repetindo o comportamento a mesma coisa aqui, mas eu estou fazendo comportamentos diferentes. Vamos pensar na solução. Não, amigo, aplica o strategy logo aí, o strategy com factory. Se já tem implementações diferentes, usa o strategy com factory. Tchau, não tem que pensar não. Tá? Então, o design pattern serve para isso. E isso é importante, né? Ou seja, complicar o negócio, muitas vezes a gente faz um código ali extremamente complicado. Você diz, não, isso aqui faz um if que resolve. Aí o cara diz, não, mas eu não queria, na realidade, desenvolver aqui um strategy para chamar, na realidade, um evento e esse evento ser consumido por outra interface, de forma que eu grave no banco e depois um listener pega. Eu disse, pô, mas um if resolve. Não, mas é porque o if é um if, né? Vamos fazer isso aqui, cara. Você não faz um negócio simples, não é? Porque muitas vezes, assim, essa frase de Einstein, né? Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu a coisa. Então, o importante é que a gente tenha um código simples e eficiente e que possa ser refatorado a qualquer momento. E que, se você realmente tiver certeza das abstrações que você for fazer, dos padrões, não é? Você tem que ter certeza daquilo aí, dos seus comportamentos futuros que vão ter, né? Então, o que a gente vai seguir? Um design modular, com divisão em camada, que tenha alta coesão e que baixa acoplamento. O que a gente vai evitar? Vou fazer isso para se talvez um dia precisar. Classes com muita linha de código. Então, avalie, por exemplo,
a questão da coesão e o Single Responsibility Principle, para quebrar ela em razões diferentes, em cenários diferentes. Acoplamento, né? Sempre vejo, tenho muitos impostos, mudança frequente, vários pontos do sistema que eu mudo sempre aquela classe. Então, isso muitas vezes acontece. O cara, um service muda ali. Aí, rapaz, eu mudei outra coisa e tem aquele service. Você vive dando conflito ali, aí não mexe nesse cara aí não, que eu tô mexendo, eu mexi também, cara, vamos lá. Esse é um cara aí que provavelmente ele deve estar com baixíssima coesão, com altíssimo acoplamento. Vamos refatorar isso para evitar, né? Vamos melhorar esse código. Então, é importante a gente estar sempre aberto para refactoring. Tá? E o refactoring, ele é muito do dia a dia. Você chega lá, você faz aquele comportamento, aí você diz assim, rapaz, eu sei que esse negócio está errado, mas um dia, quando eu tiver tempo, eu vou voltar aqui para fazer. Aí você gasta 1 hora para resolver aquele problema que você achou que era rápido. Aí, semana que vem, ainda de novo, 2 vezes. Aí você diz, putz, né, vou fazer aqui. Eu gastei 1 hora para fazer isso, mas um dia, quando eu tiver tempo, eu preciso de 4 horas para refatorar isso. Eu não consigo parar uma tarde. Aí, beleza. Nessa semana você pegou 2 vezes, foi mais 2 horas. Aí na próxima semana veio mais 3 vezes. Aí você, rapaz, eu vou resolver isso aqui, bicho, mas um dia eu vou refatorar. Aí você gastou aí já 6 horas com esse negócio e você podia ter refatorado em 4. Né? Então, principalmente quando as coisas estiverem repetindo, chegando e se repetindo, às vezes a melhor saída é, de fato, ajustar. Porque senão você vai estar lá fazendo aquela mesma coisa. E não é questão de tempo, é de fato, até porque a experiência já mostrou que você já gastou mais tempo resolvendo os problemas como eles estão, do que se você fosse parar para refatorar. Né? Essa aqui foi a animação que eu disse que ficou pela metade. Vou voltar aqui. Então, eu fazer aqui o seguinte, ó. Você está codificando. Tá? Eu tentei desenhar aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia de fluxograma. Aí, certeza que você precisa de uma abstração? Sim. Cria uma abstração e usa um design pattern. Não inventa a roda. Escolha um design pattern e cria a abstração do seu problema. Aí você volta a codificar. Aí você começa a codificar, aí você diz assim, rapaz, aqui talvez eu possa fazer isso para que se um dia, talvez, você começa a usar um monte de talvez, se, não. Certo? Você não precisa disso, avoide as abstrações não corretas, as abstrações que são prematuras e que são apressadas. Então, não faça. Né? Aí você está lá, aí você identifica, rapaz, eu estou duplicando demais um código. Don't repeat yourself. Cara, cria uma abstração, usa o design pattern. Ah, não estou duplicando o código não, mas eu quero inventar um negócio aqui. Não, beleza, você não precisa disso, volta a codificar, está na boa. Tá? Então, importante a gente saber que existem esses caras, que a gente precisa sempre alinhar um bom design com agilidade. Tá? Não é, às vezes, assim, eu fazendo uma maneira muito complicada, muito cheia de interface, de um lado para o outro tal. Aí quando vai ver, não precisa, não precisa. Isso aqui talvez, isso é só perder tempo. Tá? Quantas vezes eu não já vi isso durante esse meu, enfim, longo tempo aí de desenvolvimento? Quantas vezes eu já vi desenvolvedores cometerem esse erro? O cara chega lá e tal, coloca um negócio, mas é porque se um dia, quantas vezes eu já vi também esse se nunca chegar? E aquela coisa ali ficar ali meio só dificultando a manutenção, porque se fez um negócio pensando em uma hipótese que nunca foi, né? O mundo de hoje é um mundo de validação de hipóteses. Tem que fazer coisa rápida, aí joga. Aí é um mundo que você tem que estar rapidamente respondendo às mudanças. Então, para isso, você tem que diminuir, você tem que fazer as coisas simples, bem feitas, mas que você entregue, pegue feedback, mude, né? Entregue, pegue feedback, mude, né? E aquelas longas entregas, aquelas coisas que lá no passado se faziam com grandes fases do RUP, né? Do Rational Unified Process, gastava um tempão na elaboração, na construção, que ali morreu. Então, hoje é muito mais as práticas a gente fazer o simples e refatorar, Tenho certeza que isso aqui vai me atrapalhar? Beleza, então eu faço aqui um negócio da forma que deve. Tá? Então,
os princípios, né? O Single Responsibility Principle, a classe ela deve ter sempre um motivo para ser criada e alterada, apenas um motivo. O Open Closed é que ela deve estar aberta para extensão e fechada para modificação. O List of Substitution é que aonde se espera o pai ou a classe mãe tem que você receber o filho sem nenhum tipo de mudança. Tá? Então, você não pode quebrar o contrato de interface das abstrações de baixo. O Interface Segregation define as suas interfaces usando a granularidade de forma que seja a correta e não que você fique criando várias implementações. E o Dependency Inversion Principle sempre que você tiver implementações, busque depender da abstração e não da implementação. Tá? Lembrando também que a gente viu o GRASP lá no módulo de arquitetura e boas práticas, e lá tinha o Information Expert, que é muito ligado ao Single Responsibility Principle, que fala, na realidade, de como você faz acoplamento de informações para não... era o caso lá, por exemplo, de calcular o total da nota fiscal, se não me engano, era a nota fiscal, o exemplo, aonde se colocava em outro método e tinha que se colocar para acoplar. Então, quanto mais... Aliás, tinha que se encapsular, acoplar não, tinha que se encapsular. Então, quanto maior o seu encapsulamento, também maior vai ser a coesão, tá? E menor vai ser o acoplamento. E aí também a gente viu os padrões de projeto, eu destaco os que são obrigatórios a gente entender, os obrigatórios, coloquei poucos aqui, ou seja, o Factory Method, que é o padrão Factory, o Abstract Factory é fábricas de fábricas, então o Factory Method é o que a gente vai mais usar, como é esse caso do me retorne uma implementação. O Singleton, praticamente a gente não faz hoje em dia, porque frameworks de injeção de dependências, como é o caso do Spring, gerenciam os contextos, né, os escopos para a gente. Então, em geral, o próprio Angular também, que tem framework de injeção de dependência, isso virou uma atribuição do framework de gerenciar, mas eu saber o que é um single, de instância única e como ele é implementado é importante. E os padrões comportamentais, tá? Esses padrões estruturais, eles vão ser importantes num perfil mais de arquitetura, de querer, na realidade, fazer algumas adaptações de estruturas, né, como o adapter, o decorator, o facade. Mas, no dia a dia, o strategy, o template method, né, que é aquilo que você define em uma classe abstrata com um comportamento parcial implementado. O observer, que vocês não vão fazer muito, mas precisa entender dele por causa das reatividades, né, de todos os frameworks reativos, eles usam, na realidade, o RxJS, o RxJava, todos esses usam, na realidade, o Observer. O próprio tratamento de eventos sempre foi usando o Observer, né, que é o ADD Action List, né, desde os primórdios do JavaScript, eles são um Observer, e também do Delphi, de Swing, de qualquer tipo, usando isso. E o Chain of Responsibility, tá? Então, são esses caras aqui que são extremamente importantes. Eu vou falar aqui rapidinho de 5, enfim, vou mudar completamente o assunto aqui, para cumprir aquilo que eu prometi para vocês, e aí eu deixo as perguntas mais por fim. Vamos lá. Então, vamos mudar completamente aqui, foi o que também ficou faltando, para a gente fechar realmente essa parte de arquitetura, vamos falar um pouquinho sobre serverless, tá? Então, nós também vimos isso aqui na parte de arquitetura, acho que todos devem conhecer, né, que quando a gente tem 3 níveis, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS, ou seja, quando a gente, de fato, nós desenvolvemos serviços, como é o caso dos nossos sistemas cloud da Quark, o próprio portal também, que é da ESIG, a gente está fazendo um software como um serviço para o usuário final. Aí existe o PaaS, que é o Platform as a Service, por exemplo. Se eu quero usar um Postgres diretamente na Amazon, eu não quero gerenciar o Postgres, eu quero simplesmente ter lá um usuário. Eu quero, por exemplo, ter um Oracle autônomo lá e não quero ter que instalar, ficar cuidando de administração de Oracle. Eu deixo isso lá para o provedor de nuvem. Então, eu contrato um Oracle no Oracle Cloud e, na realidade, eu crio um usuário lá, um banco de dados, mas se porventura tiver que tunar aquele banco, não me interessa. Quem tem que fazer isso é o provedor de nuvem. Eu só estou usando o serviço. Isso aqui é o PaaS.
Ah, eu quero, por exemplo, um Elasticsearch, eu quero gravar logs, e aí tem um serviço lá na Amazon chamado CloudWatch, ou eu vou usar, por exemplo, o Elastic da Amazon, mas eu não quero instalar, não quero fazer isso, não quero estar meu time de infra para fazer isso, então eu vou usar o PaaS, que é mais caro, né? Até porque o cara tem que botar o custo aí da manutenção. E o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, é o mais utilizado, é o que, por exemplo, é usado largamente por quase todo mundo, virou praticamente o padrão de nuvem, é o IaaS, que é o camarada aloca uma máquina, né, que é o serviço de compute, que tem todos os provedores nuvem, e aí você vai lá e aloca, né, você aloca, por exemplo, máquinas virtuais ou você aloca containers. No fim das contas, sempre tem uma máquina virtual e quando você usa container, você usa dentro de uma máquina virtual. A não ser que você seja um provedor direto de container, como já tem alguns do Kubernetes, que o cara nem interage com a máquina virtual. Mas, por exemplo, no caso do Kubernetes, mesmo na Amazon ou na Oracle e outros provedores, você usa lá o gerenciador do Kubernetes, mas no fim das contas ele aloca uma máquina lá para você e ele vai usar aquela sua máquina ali para fazer isso. Então, o IaaS no caso do VMware, né, que é muito utilizado em data center, quem tem data centers para virtualizar. Então, você vai lá e cria máquinas. Eu tenho aqui, e dentro dessas máquinas eu ponho os servidores. Do mesmo jeito aqui, por exemplo, o Oracle Cloud, que a gente usa também, a gente usa Oracle e Amazon. Então, você chega lá e você cria instâncias. Você tem máquinas, que essas máquinas, você tem Shell, você usa elas, e aí a equipe de infra, junto com o pessoal de desenvolvimento, instala os servidores. Ah, você vai rodar o que aqui? Não, eu vou rodar um microserviço, então eu vou botar para funcionar num Tomcat, mas eu estou usando Kubernetes, então eu vou botar num pod, que na realidade esse pod dentro dele tem container Docker, mas no fim das contas o container Docker tem um Tomcat, tem um Wildfly. Então o camarada, quando está usando até microserviços com containers, a gente está usando sempre um servidor, tem um servidor de algum canto para poder fazer isso, né? Então na Amazon do mesmo jeito, eu crio instâncias. E aí a partir dessas instâncias eu vou lá e configuro os meus servidores, tá? Qual é a questão? É que quando você cria uma instância, e aí, mostrando aqui para vocês uma calculadora, essa é a calculadora antiga da Amazon, mas ela é bem facilzinha de ver. Então, por exemplo, eu quero pegar um determinado microservice e eu queria ter 4 instâncias desse microservice, desse T2 micro, que seria, por exemplo, ter uma vCPU e 1 GB de RAM, por exemplo. Tá até grande aí, podia ter um T2 Nano, por exemplo, que é 500 GB de RAM. E aí eu coloco 4, tá? Eu coloco 4, 500 MB, 500 GB é gigante, 500 MB de RAM, 512. E aí eu coloco 4 instâncias. E aí ele vai me dizer o seguinte, ó, por mês você vai me pagar $34. Mas esses caras só vão, o meu serviço é mais usado no horário de expediente, aí eu vou ter que ficar programando, desligar máquinas, ligar máquinas. Quando você tem Infrastructure as a Service, se você... Aí é elástico, a nuvem ela nasceu para ser elástica. Então, se você cria instância, você paga mais, você pode simplesmente chegar e dizer assim, que é o que faz hoje, e quase todos têm os serviços de elasticidade, né? Que é fazer o auto-scale. Então, eu poderia, nesse caso desse microserviço aqui, usando o próprio auto-scale da Amazon, e cada um tem o seu, dizer assim, olha, deixa uma instância no mínimo e vai até 4. Aí ele pode ir gerenciando isso, eu posso ir desligando de madrugada, tal, tem várias estratégias, mas se meu servidor estiver ligado, eu sempre vou pagar por aquela hora de utilização dele, tá? Se eu estiver fazendo alguma coisa ou não, não me interessa, eu vou pagar. Não é pelo uso, é pelo fato de ele estar ligado. Ele está ligado lá, estou usando, então eu estou pagando por ele. Tá? E aí foi quando os caras disseram, pô, mas eu podia fazer o seguinte, eu podia criar estratégia de funções aonde eu não vou ter servidor. O serverless, na realidade, tem servidor, óbvio, toda vida tem um servidor. O nome serverless não é serverless. Ela tipo assim, no managed server. Você não gerencia o servidor, é um passe. Tá? Mas existe um servidor ali por trás, mas não é você que vai gerenciar. Tá?
E aí você você nunca vai precisar ter um determinado servidor para gerenciar ou provisionar, como provisionar uma máquina. Você vai escalar de acordo com o uso, isso não é você que vai se preocupar. Você não vai pagar por ele estar idle, então se está desligado você não vai pagar, só vai pagar pela chamada. E a questão da alta disponibilidade também não é problema seu, é um passo. Então, meu irmão, que você que gerencia isso aí, tá? Eu estou pagando aqui. Tá? Então, seria, no caso, cada um tem o seu nome, as implementações são várias, o Lambda que eu estou colocando aqui é o da AWS, mas o Oracle tem o Oracle Functions, a Azure tem o Azure Functions, o Google tem o Google Cloud Functions, todo mundo tem a sua implementação, né? E aí, você pode criar funções nas mais variadas linguagens, tá? E essa função, na realidade, como é que é a cara dela aqui, ó? Vamos ver. Vou já mostrar a implementação de um aqui. Então, o que se evoluiu é o seguinte, ó. Lá no passado, como eu falei também nas primeiras aulas, a gente tinha um bare metal. Então, o camarada alocava o hardware, o sistema operacional, toda a questão de runtime e tal, tudo ficava aqui. Aí se evoluiu para as máquinas virtuais. Aí as máquinas virtuais, eu já não me interessa o hardware que está ali embaixo, mas eu sei do sistema operacional, o runtime aqui da aplicação, o container e tal, aí depois evoluiu para os containers. Aí o container já não me interessa mais o sistema operacional, a parte de runtime, eu só vou direto para o container e para o código. Aí agora já veio a parte de functions. Então, a cada vez mais, eu vou tirando, é o contrário, na realidade eu vou tirando a complexidade das camadas de baixo, mas eu vou também aumentando a complexidade de implementação, né? Porque a comunicação das coisas vão ficando mais difíceis. Então, o caso de functions é assim, o monolito está aqui, ó, o monolito eu tenho todo mundo numa coisa só. Aí o microserviço, eu agora divido aqui em vários servidores e vários pedaços. E o serverless, na realidade, eu não pego mais um pedacinho aqui. Cada pedacinho desse aqui vão ser funções. E uma função é uma função mesmo. É uma coisa que vai ali, é um endpoint, que você vai publicar um endpoint. É como se cada function é um endpoint que você vai fazer. Não é um controller com N coisas, não, é um endpoint. Ali aquela função vai fazer, ela vai receber uma entrada e vai dar uma saída. E se você tiver, não, mas eu tenho 50 endpoints, você vai ter que ficar criando 50 funções. Né? Isso, naturalmente, vai levar a uma complexidade maior para o seu código. Aquilo que era, que você colocava lá uma classe, um controller, por exemplo, que você tinha lá 10 métodos naquele mesmo contexto, você vai ter que criar agora 10 funções. E também existe um problema hoje que a implementação em si é dependente de provider. Então, se você quer usar a AWS, você vai ter que implementar as classes, né, que é esse request handle da AWS. Se você quer usar a Oracle, você vai ter que implementar as classes da Oracle. Então, uma das coisas que hoje gera desvantagem no serverless é que não existe uma especificação, ele é dependente do provider de cloud. Então, o camarada tem que, provavelmente deve ter um framework hoje em dia que abstraia isso, mas não conheço. Opa. Não, só em relação a isso, uma observação, você já respondeu, né? Eu ia perguntar se era só uma chamada REST comum, e você falou que não, respondeu agora que não é, tem a questão do provider, que cada um vai ter o seu. E as questões de autenticação, ele já oferece essa autenticação, por exemplo, cada endpoint desse já vai ter o seu, sei lá, já vai ter uma autenticação WT padrão lá do provedor, ou você tem que fazer a sua, se você não quiser ficar aberto e tal? Na figura lá no fim eu respondo, tem isso aí. Responde já. Só mostrar como é que cria aqui. Ó. Então aqui vocês podem, quem nunca criou, quiser criar uma conta daquelas trial lá na Amazon para poder fazer, até coloquei aqui, quem tiver curiosidade, né, eu coloquei desde o início. O objetivo daqui é dar todos os caminhos para facilitar o desenvolvimento de vocês e fazer algumas coisas. Então eu recomendo quem quiser criar uma função Lambda, use esse tutorial aqui, que é bem simples. E criar uma conta na Amazon daquelas que tem um tempo gratuito, e aí você pode vir aqui, ó, aí coloca computação, né? Que é o EC2, que são as instâncias, e aqui o Lambda. Lambda é o que a gente vai criar. Aí ele coloca aqui as opções para você coloca, no caso aqui, criar do zero, bota uma função, e aí você vai escolher qual é o runtime de execução. Tem vários aqui.
né? .NET, Go, Java 11, Node, tem vários aqui que o cara pode escolher. Tá? E aí, depois disso, você vai fazer o upload do seu projeto. Esse projeto aqui com aquela classe, né? Você vai dar um build dele, vai gerar um jar, e aí você vai dar um upload. Lógico que tem estratégia de CI/CD, que você vai jogar no Amazon S3 e ele vai ficar atualizando aqui automaticamente e tal. Mas aqui, da maneira padrão, você vem aqui, dá um upload desse zip ou no jar, e aí ele vai... isso aqui, William, em geral, vai ser via API Gateway, tá? Você pode, essa questão de autenticação, você pode configurar no seu API Gateway, também no seu provedor de nuvem, para poder fazer isso, para não ter que ficar fazendo nas funções. E aí você vai chamar o seu endpoint, ele vai chamar aqui a função. Também tem o que ele chama lá de layer, que layer, na realidade, é como você definir para diminuir, né? Porque a gente vê, por exemplo, no caso de Java, quando você gera um OR, boa parte é lib. Um monte de coisa é lib. Então, para não ficar trafegando seu jar muito grande, com um monte de lib dentro, você cria os layers que são, na realidade, libs. Você bota lá biblioteca tal coisa que sua aplicação vai utilizar, que a sua função vai utilizar, e isso, quando você vai mandar o seu jar, você manda só o jar do código. Ele fica bem pequenininho e a coisa fica rápida de trafegar, né? Então, é isso. Então, pessoal, o objetivo assim era mais a gente percorrer fechar a questão, né? A gente viu as várias técnicas que tinha para poder organizar código, tal, monolito, microserviços e chegar até o extremo hoje que é o Lambda, que é na realidade você não, peraí, ó, eu vou, meu amigo, esse negócio monolito, agora não existe, tá vendo a complexidade aqui, ó? Ela vai crescendo, tá? Então, isso é uma coisa que o cara tem que fazer de maneira muito bem pensada. E vamos usar agora serverless para tudo, vai? Seu custo de implementação vai lá para cima. Não é esse, a sua comunicação entre as partes também vai ficar muito mais difícil. Então, isso aí muitas vezes assim, olha, eu tenho no meu sistema uma função que é extremamente mais chamada, mais do que as outras. E eu queria, na realidade, para esta função, ou um conjunto de funções, 2, 3 funções, muitas vezes eu tenho que escalar o meu microserviço só por causa dessa função, ou dessas duas funções. Aí o cara chega e diz, opa, peraí, eu tenho uma solução para isso, amigo. Se o problema é isso, você fica escalando o microserviço todinho só por causa dessa função, então vamos pegar esse cara e vamos usar um serverless programming, porque aí a gente coloca lá e se deixa a Amazon, a Oracle, o que for para resolver. Mas isso não é um negócio para chegar e dizer, ei, vamos fazer o nosso sistema todo em functions. Tá? Isso não é para isso, pelo amor de Deus. Isso é para ser usado de maneira... Isso vai gerar uma... Se microservices já gera alguns desafios, isso aqui geraria desafio nível hard top. Você fazer um negócio desse sem necessidade. Tá? Não tem necessidade. Agora, é uma alternativa interessante nessas situações. Então, ali 2, 3 funções importantes que eu quero botar ela e eu não quero me preocupar com escalabilidade. Eu sei que se eu tiver no horário de pico e agora chegou ali, vamos supor, o cara trabalha com varejo e quer colocar uma promoção. E aí a promoção vai ser uma promoção de 60% de desconto e eu vou estar na televisão no horário nobre. Aí, vamos lá, equipe de infra, se prepara, vamos fazer isso aqui, tal. Não, peraí, vamos pegar a minha função de vender, talvez aqui, de adicionar, enfim, ver o que, ou se for... E vamos botar essa função no serverless, e aí eu não vou me preocupar com isso, não. Deixa eu sei que lá eu vou ter uma escalabilidade. Isso dá uma segurança, né? Dá uma segurança, porque o negócio faz sentido nesse caso. Né? Beleza, galera? Questions? Cara, me gerou uma dúvida aí em relação ao serverless ainda, sabe? Você falou, não, você mostrou o exemplo lá que você faz o upload do seu código, da sua função. E aí, assim, isso se daria para para funções que só fazem um processamento único ali dentro dela, porque assim, se eu tiver uma função que precise fazer um processamento, que precise consultar um banco de dados, que precise consultar alguma outra fonte e tal, como é que se daria lá dentro? Não, não tem problema. Qual é o problema? Consultar o banco. Vai estar lá no código.
a função, a classe que você vai expor é um único handler, mas não quer dizer que dentro do seu código vai se resumir a isso. Ou seja, você vai ter uma estrutura lá no seu projeto que vai ter repositórios, vai ter... Agora, a camada de interface para o mundo externo é que é só essa função aqui. Mas o que ele vai fazer, se eu tenho lá, por exemplo, para fazer esse processo, que é um processamento, aí eu tenho 3 services que eu chamo dentro desse processamento. Eu chamo um repository, eu mando uma mensagem para um broker, eu faço alguma coisa, pode fazer o que você quiser aqui dentro. Agora, a questão é que é um sistema de uma caixa preta, é um input e um output. Agora, o tamanho dessa sua caixa não está em jogo aqui. Pode fazer o tamanho que for. Por isso que tem esses layers aqui, você pode botar um monte de libs, você pode acessar banco, ó, você pode... Cadê esse outro aqui? Tem um aqui, ó. Você pode se fazer você o que você quiser aqui, ó. Nesse exemplo que você deu aí da venda, beleza, não, vou colocar minha função aqui que é de, sei lá, pesquisar produto, né? Pronto, vamos supor que pesquisar fosse... Então, mas o cara vai escalar a função, mas tem que... O banco que também vai, tudo isso teria que estar nesse mesmo ambiente, né? Sincronizado para não dar o gargalo, né? Aí você teria que, provavelmente, no caso dele, jogar um banco com pass também, que é possível, né? Aí o coco é seco. Com certeza, com certeza. Isso aí não é simples, não. Ou seja, mas é uma alternativa, entendeu? É uma alternativa para você não ter que ficar configurando autoscale, ou você não ter que escalar, porque no caso do monolito, a gente viu que existe um monolito, é o seguinte, hoje eu quero, no caso do SIG-Edu, eu quero ter, ou SIG-RH, eu quero fazer uma escalabilidade de SIG-RH, eu boto uma instância completa do monolito. O microservice, isso já melhorou. Então, eu quero escalar só o processamento da folha, porque naquele momento, eu poderia fazer um microserviço só do processamento da folha. Né? Aí, agora, eu tenho no processamento da folha uma função que é, na realidade, o que pega. Que quando chamam aquilo ali, eu pego só aquilo ali e boto no function, por exemplo. Então, isso não é algo para ser feito, é algo para ser feito em conjunto com o microservice e pensado para fazer em alguns casos. Mas é uma opção interessante para você jogar para o provedor de nuvem gerenciar esses pontos aqui, que não vai ter sua equipe de infra cuidando do cluster do Kubernetes, se porventura não escalar, né? Eu já estou considerando que o cara está usando o Kubernetes nesse caso. Seria a melhor solução para microserviços. Não vai ter a equipe de infra cuidando do Kubernetes, você não vai pagar se você não estiver usando, e você pode disparar o que for aqui, que a escalabilidade é problema meu, e a tolerância à falha também é problema meu. Então, isso tem vantagens para certas coisas.